3, vocês vão guiando aí, se guiando aí. Ministério do Consolo, acharam? Amém? Aí tem o item 1, pessoa que consola. Item 2, propósito do consolo. Eu vou retomar pelo item 3, que é o poder do consolo. No Ministério do Consolo, item 3, né, Paulo, neste texto, o apóstolo expressa a sua gratidão a Deus pela consolação recebida em meio às angústias e tribulações. Item 1, pessoa que consola. Depois da saudação, Paulo começa o corpo da epístola com a declaração de que Deus é bendito, merecedor de todo elogio e ação de graças, são-lhes dirigidas, porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda a consolação. Em suma, Deus é a origem de toda misericórdia e consolo nos momentos de tribulação. Item 2, propósito do consolo. Se você que não marcou, marca aí na sua revista, grifa aí com o seu marca-texto ou com a sua caneta vermelha, sublinha aí esse parágrafo aqui. Item 2, o propósito do consolo. Devemos consolar os outros com o consolo que Deus nos dá. Aqueles que são consolados se tornam consoladores. A ênfase é no consolo prometido àqueles que experimentam o sofrimento por amor a Cristo. Aleluia. Então, com a mesma consolação que nós recebemos do Espírito Santo de Deus, se nós bem lembrarmos, quando Jesus estava para ser assunto aos céus, ele estava conversando com os discípulos, ele disse, olha, eu vou subir, mas eu vou deixar para vocês o Consolador. Então, esse é o Consolador das promessas do Senhor Jesus, mesmo fez promessa do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas lutas, nas nossas aflições, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Esse é o Espírito Santo de Deus. E com esta mesma consolação, a qual Paulo estava sendo consolado por Deus, né, através disso ele consolava, né, os seus liderados ou a sua igreja, através da consolação que o Senhor consola. No curso da vida cristã, é previsível que os crentes sejam atribulados. Paulo advertiu Timóteo dizendo que todo quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Porém, tanto as tribulações como a consolação resultam em bênçãos. Se o apóstolo era atribulado, os crentes seriam encorajados e desafiados pela sua perseverança. Ou seja, em meio a todas as tribulações que Paulo passava, naufrágio, cadeias, açoites, em tudo ele perseverava. E com tudo isso, né, os seus liderados, as suas igrejas, os irmãos que estavam ao redor de Paulo, vendo a sua perseverança em Cristo, vendo que ele não desistia, né, apesar das lutas e das tribulações, isso trazia uma consolação para aqueles que estavam passando por alguma luta, alguma tribulação, né, um bom exemplo, um bom testemunho, né, de como sofrer em Cristo e perseverar. Hoje em dia você vê pessoas muito desfalecidas na fé, ou mal estruturadas, ou mal ensinadas no Evangelho. Eu mesmo, quando eu estava para batizar, né, há 17 anos atrás, quando eu estava indo passar pelas águas na igreja evangélica cristã pentecostal, lá tinha uma piscina batismal, era no altar, né, no altar da igreja. E assim que eu fui passar pelas águas, quando o pastor chamou meu nome, aí eu levantou o irmão lá, eu falou assim, eu posso dar um testemunho? Queria falar com o irmão Austin. Aí toda a igreja virou para ele e falou, olha, irmão Austin, eu quero te dizer uma verdade que muitas das vezes não se diz dentro da igreja. Você fez uma decisão hoje de passar pelas águas, mas ó, você vai passar por luta, vai passar por diversidade, não vai ser fácil, ninguém aqui está para te enganar. Você está fazendo um ato hoje que vai mudar a sua vida, e não vai ser fácil, mas Deus vai ser com você. Em toda a luta que você passar, né, Deus vai te dar vitória, mas não é moleza não. E realmente tem sido assim, né? As pessoas não podem ser enganadas. A gente não pode iludi-las dizendo que
ao aceitar Jesus vai ser só mar de rosas, né? Deus vai mudar a vida, com certeza, vai ser bênção, vai ser vitória, mas a gente vai passar por luta, pelas aflições, e precisamos ser consolados uns pelos outros, né? Com a consolação que o Espírito Santo de Deus nos consola, os conselhos que nós recebemos do Senhor, a gente repassa isso através do amor, do carinho, do respeito, da consideração para com os nossos irmãos, para que eles também não desfaleçam na fé. Amém? Os crentes seriam encorajados e desafiados pela sua perseverança. Por outro lado, a consolação que recebeu encheria os crentes de Coríntios de conforto e os fortaleceria ao que passarem pelo mesmo tipo de perseguição que ele padecera. Se os coríntios vivessem a experimentar o sofrimento por amor a Cristo, certamente também teriam o consolo. Item 3. O poder do consolo. Para mostrar aos coríntios o poder do conforto divino, Paulo relembrou uma série e ameaçadoras situações pela qual havia passado. Não sabemos detalhes acerca da aflição sofrida pelo apóstolo na Ásia, mas o incidente devia ser bem conhecido dos coríntios. Tão severa foi a tribulação que ele se viu oprimido acima de suas forças naturais e pensou ter chegado ao fim. Sentiu-se como se sentenciado à morte, perante terrível situação. Contudo, Deus tinha um propósito em permitir o ocorrido, e esse era para o apóstolo e isso era para que o apóstolo não confiasse em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. O Deus onipotente, que livrou do passado, livra no presente e livrará também no futuro. Então, para você ver o apóstolo Paulo, né, homem experiente, calejado na palavra do Senhor, na Ásia ele passou por uma tão grande de tribulação, uma tão grande aflição, acima de suas forças naturais, que naquele momento ele pensou que já era a sua sentença de morte, né? E ali ele foi consolado, renovado pelo Senhor e conseguiu passar por tudo aquilo. Isso serviu de inspiração para todos os que o rodeiam a ser perseverante na fé. Quantas pessoas, né, a gente vê que passam por luta e passam tribulação, né? Isso não é hipocrisia nem falsidade, mas estão ali com um sorriso no rosto, estão ali com a sua confiança em Deus, sabendo que Deus é um Deus de vitória, né? Que é só uma tribulação, que é só uma tempestade que vai passar e logo o sol da justiça vai raiar. Aleluia. Item 4. Participação no consolo. Numa demonstração de que pensava sempre o melhor a respeito dos cristãos de Coríntio, Paulo pressupôs que oravam por ele, enquanto passava por aquela intensa provação. O apóstolo entendia que o livramento dado por Deus havia sido resultado direto da oração de muitos. E uma vez que muitos oraram, muitos podiam dar graças a Deus pelo consolo que recebia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Vários atos nós já presenciamos, né? Eu já presenciei várias vezes isso ao longo da caminhada, da igreja se reunir, né? Por alguém que está enfermo, levantar um clamor no meio do culto, ou no momento de clamor, e Deus, né? Que é o Deus de perto, também que é o Deus de longe, ir lá enviar livramento, enviar cura, enviar restauração, né? Então a gente precisa crer no ato da nossa oração. E Paulo, ele creu que muitos estavam orando pela vida dele, e assim ele recebeu o livramento pela oração de muitos. Então ele relatou que muitos poderiam dar graças a Deus, né, pela oração feita através da vida dele. Ele creu que recebeu o livramento, né, consolo de Deus pela oração da igreja. Isso me faz pensar muito em comunhão, né, faz pensar em unidade. A igreja, para, né, alcançar resultados espirituais, para alcançar cura, né, libertações, para que a igreja conquiste, né, terreno no reino espiritual ou receba as bênçãos de Deus, a união, né, é um principal pilar para que nós venhamos, né, alcançar esses resultados, orar uns pelos outros, né, e estar em constante oração. Eu estava ali no meu local de trabalho, eu
registro o ponto às 5:30 da manhã. E ali, fazendo o devocional, orando, você vê que a gente gasta tempo, né? Se você for nomear irmão por irmão, né? E entrar em profunda oração, né? Pela causa dele, ou fazer menção do nome, né, dele ou de vocês, né? Para que a gente ora, você gasta um tempo. Você gasta um tempo, né? Deus dá revelações e você ora para aquilo ali, para que dê resultado. E Deus se agrada disso, porque muitas igrejas estão sem união, sem comunhão. Em 1 Pedro, se eu não me engano, né, gostaria de falar sobre isso, sobre comunhão. A comunhão traz cura. Eu marquei aqui. 1 João. Se vocês puderem acompanhar na Bíblia de vocês, 1 João, capítulo 1. Eu vou iniciar do versículo 5, 6, 7. Vamos até o 9. É muito interessante, já que estamos falando de consolo, né? De consolarmos uns aos outros, do ministério da consolação, da reparação. Isso é saúde para a igreja. Então aqui em 1 João, no seu capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Versículo 6 do capítulo 1 de 1 João. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A palavra do Senhor é verdade. E essa verdade, ela nos santifica. E nós temos que ter comunhão com o Senhor e andarmos na luz. Porque se nós dissermos que andamos na luz e não temos comunhão com o Senhor, nós estamos nas trevas e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o poder que é a comunhão. Então essa é uma chave de vitória. Porque hoje em dia, né, por falta de sabedoria e por nós vermos que os cristãos estão mais carnais do que espirituais, você vê muitas o quê? Picuinhas, contendas, pelejas, divisões, que são o quê? Manifestações da carne. Se a gente for lá ver em Gálatas, se eu não me engano, Gálatas 5, não é? Por aí, se não me falha a memória. Então são a manifestação da carne. Briga, contendas, pelejas, divisões, feitiçarias, por voz, e assim vai indo. É um monte de coisas que contaminam, né, a unidade no meio da igreja. E se torna difícil o Espírito Santo de Deus operar num lugar assim. Dificuldades no culto. O culto está pesado. Aí a lenhada que você deu no pastor, a falação de mal do irmão. Aí tomou café da manhã com o nome do irmão na boca. É a dificuldade. Você vê que a unidade, a união, a comunhão, ela é muito importante. Através da manifestação do nosso amor com o nosso próximo, através do nosso amadurecimento espiritual, do nosso respeito que nós temos uns com os outros, a comunhão. E a comunhão faz com que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Então, o que é a cura? Olha só o raciocínio espiritual. Então, é muito importante, né, que a gente venha minar, que a gente venha ser contra, que a gente venha estar vigilante, né, contra o burburinho, né, contra as picuinhas dentro da congregação, né, nós venhamos a vigiar no que falamos, nosso proceder com nossos irmãos. É muito importante isso, nós sermos maduros espiritualmente para não recebermos, né, uma afronta e levarmos para o coração, porque a palavra branda, ela suscita a ira, ou seja, uma palavra, né, cordial, ela abaixa a ira, por assim no meu entendimento, nesse versículo. Se tudo que a gente for receber de ríspido, a gente lançar também uma palavra espinhosa, vai dar sempre ruim, né? O jeito é não levar para o coração, dar sempre uma palavra de amor, não pagar o mal com o mal. É muitas das vezes difícil, mas isso no meio da congregação, nós agindo piedosamente,
Isso vai trazer um conforto, vai sanar, muitas das vezes, o que está acontecendo dentro das congregações. Nós precisamos ser benignos dentro da igreja, e não malignos, né, no meio da nossa congregação. Aleluia. 2 Coríntios para hoje. O ministério do consolo exige do crente uma vida piedosa. Não basta saber o sofrimento alheio. É necessário interceder em favor daquele que sofre e ajudá-lo em sua necessidade. O ministério do consolo faz parte da sua vida? Aqui ficam umas perguntas espirituais, né? Aleluia, só para a gente meditar. O ministério do consolo faz parte da sua vida? Quanto você tem orado em favor daqueles que necessitam? Quanto você está disposto a fazer pelo seu próximo? São perguntas para reflexão. Aleluia. Item 3. Um retrato de ministro. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Aqui diz, né, no item 3, um retrato de ministro. Ao explicar aos coríntios acerca da mudança de planos, Paulo deixou transparente um dos traços do caráter de um bom ministro. E um dos traços de um caráter de um bom ministro, que é o item 1 do 3, um retrato de ministro, diz assim, item 1, boa consciência. Os cristãos devem guardar pura a consciência para vencer a luta pela santidade, onde quer que estejam. Paulo deu testemunho a esse respeito. Também aconselhou Timóteo para combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Mas qual é o valor da boa consciência? Vamos estar lendo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Peço a ajuda dos irmãos para manuseio da espada. Amém? Quem achou puder ler, no nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Isso. É o primeiro. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Você sabia que se nós pecarmos ou errarmos, ou fizermos uma má atitude, a nossa consciência, ela nos condena? E se nós, formos praticar uma boa obra com a nossa consciência nos condenando, aquilo não tem efeito. Porque você sabe no seu coração e na sua mente que você está errado. É igual expulsar demônio cheio de pecado. Aí vai dar ruim. Porque você tem uma consciência e ela te acusa, né? Muitas das vezes, mas o nome do Senhor Jesus vai expulsar o demônio, mas a sua consciência, ela te condena. E naquela hora ali, se o demônio souber do seu erro, ele vai lançar no seu rosto. É só um exemplo, né? Receber troco errado do caixa, não devolver, não alertar, ficar com aqueles centavos ali. E por aí vai, N exemplos a gente pode citar, né? Mas uma boa consciência, ela gera em nós um conforto, né, e total confiança de autoridade e santificação. Você vai estar apto com a sua boa consciência, né? Mesmo sendo falhos e pecadores, procurando seguir a palavra de Deus, se a sua consciência estiver limpa, a sua atitude vai ser uma atitude de autoridade legítima no Espírito Santo de Deus, aonde aquilo vai surtir efeito naquilo que você for fazer, na sua boa atitude. Então a consciência é muito importante, né? Porque Deus também, ele sonda o nosso coração, sonda a nossa consciência, né? E se tudo estiver ok, Deus vai estar contigo, no nome de Jesus. Vamos estar lendo também 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Rian. Tá desligada a televisão? Porque eu estou sem noção de tempo.
2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, nas minhas orações, noite e dia. Aleluia. Para você ver que a consciência também é muito importante. Porque se nós mesmos não nos condenarmos nos nossos atos, né, isso vai gerar um bom resultado naquilo que fazemos, na nossa oração intercessória. É muito importante nós estarmos orando uns pelos outros, zelando, né, isso é sinal de comunhão e amor. A boa consciência livra dos atos de maldade, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Segundo o testemunho da sua boa consciência, a conduta de Paulo em relação aos coríntios foi caracterizada por santidade e sinceridade. Os seus atos continham uma sinceridade transparente, vinda de Deus. Não recorreu à sabedoria humana, antes foi sustentado pela graça divina. Boa consciência livra dos maus relacionamentos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13 e 14. A integridade com que o apóstolo se dirigiu aos irmãos de Coríntios foi recordada. Ele escreveu com total franqueza. O significado das suas palavras não estavam nas entrelinhas. Ele esperava que os coríntios entendessem como antes haviam entendido, embora em parte que no dia de Jesus, nosso Senhor, no tribunal de Cristo, eles poderiam orgulhar-se de Paulo e que o apóstolo se orgulharia deles. Eles seriam a sua alegria e coroa de júbilo, porque haviam sido salvos por intermédio de seu ministério, e se regozijavam porque o apóstolo havia sido um instrumento de Deus para levá-los a Cristo, o seu testemunho. Então, naquele dia, ele cria com sinceridade, né, que a alegria daqueles coríntios ali, ao chegar diante do tribunal de Cristo, é dizer que Paulo foi sincero, foi um líder, né, realmente de consciência limpa, que procurou fazer tudo com honestidade. Isso me fez lembrar, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar agora de um testemunho. Eu tinha acabado de chegar ao presbitério na Igreja Evangélica Cristã Pentecostal, só que havia muitas discussões dentro de casa, e principalmente com a minha mãe. E certa feita, numa dessas discussões, nesses debates, a dona Regina me virou e falou assim: eu não vou para a igreja nada, para ser um crente igual brigão igual você, eu não vou. Rapaz. Aí eu falei, tá bom, então eu vou me esforçar mais em mudar o meu testemunho, mudar a minha postura. E assim eu procurei fazer durante um tempo, uns 2 anos. E quando chegou certa feita, ela falou, depois que eu me esforcei muito, ela falou: graças a Deus, meu filho, que você é um homem de Deus e a gente vê que você está dando um bom testemunho, né? Deus me fez lembrar disso. Então, porque o nosso testemunho tem que ser verídico, tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico. Não adianta a gente vestir uma máscara, né, pôr terno e gravata e ir para a igreja e sentar em cima de um altar ou de um púlpito. Quando você está dentro da sua casa, é que você revela verdadeiramente quem você é, não tem ninguém olhando, ou os da sua família. Por isso que é muito difícil você ganhar a alma dos seus familiares, porque eles conviveram com você a vida inteira, né? Igual a minha mãe ali, a minha avó que já faleceu, que a gente ganhou para Cristo. Então eles vê a sua trajetória e o seu comportamento. Se realmente não mudar, não for algo autêntico, você vai ser criticado, vai ser apontado. E vai ser difícil você ganhar almas da sua casa para Jesus. Então tem que ser uma mudança verdadeira, uma mudança autêntica, né? Em nome de Jesus Cristo. E assim Paulo procurou proceder. Item 2. Boas qualidades. Não há nesses versículos uma relação explícita das qualidades de um ministro, mas ao ler o que Paulo diz de si próprio e dos seus planos, descobrimos uma delas. E uma dessas boas qualidades é a lealdade. Demonstra na disposição do apóstolo de primeiro passar por Coríntio, ser enviado pela igreja, a Macedônia, e voltar a encontrar
com eles, para que depois ser enviado à Judéia. Essa atitude de Paulo era uma prova de amor e lealdade para com eles. Outro item de boa qualidade, além da lealdade, é a confiabilidade. O plano de Paulo não foi concretizado. Ele viajou a Éfeso e a Troade e, como não encontrou Tito, foi direto a Macedônia, sem passar por Corinto. Daí a pergunta: terei porventura agido com leviandade? É provável que essa fosse a acusação feita a ele por alguns coríntios. E se assim pensavam, havia ele deliberado segundo a carne, a ponto de dizer sim e logo em seguida não? Na defesa de sua confiabilidade, Paulo apresenta os seguintes fundamentos: a fidelidade a Deus, o anúncio de Cristo, o cumprimento da promessa de Cristo. Paulo prometeu que ele ia passar por Coríntios para vê-los novamente, mas ele acabou indo direto ao seu destino. Aleluia. E não passou por lá. E alguns coríntios não se agradaram com isso. Mas ele tinha total confiabilidade em Cristo. Paulo mesmo falou que uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não tem parada, ela vai aonde o Espírito Santo a envia. Assim é cada um de nós. Outro item de qualidade: autenticidade. Tanto quanto os coríntios, Paulo era um autêntico cristão. Deus fez em Paulo a firmeza neles e também opera em nós. Confirmou em Cristo, uniu-nos, comissionou-nos para um serviço, selou-nos, concedeu-nos a marca que nos identifica com Ele. Deu-nos o penhor do Espírito e a garantia da nossa eterna herança. Outro item de qualidade é a sensibilidade. A razão de que Paulo ter adiado a sua ida a Corinto foi poupá-los da tristeza. E nisso coloca Deus por sua testemunha. O que desejava era partilhar da alegria deles e não queria que o considerassem um tirano, pois se os entristecesse também não teria alegria. Amor. O apóstolo tinha pelos coríntios real amor. E essa razão porque eles escreveu: a tolerância dos coríntios ao pecado lhe causou muitos sofrimentos e angústias de coração. Trouxe muitas lágrimas, motivado pela grande afeição que lhes tinha. Desejava que tivessem tratado a situação antes de visitá-los outra vez. Nesse ponto aqui de sensibilidade, autenticidade e amor, Paulo ele se desviou do caminho antes de passar em Coríntios, acabou não passando, porque lá estava acontecendo uma situação, de um irmão incestuoso lá, e ele deu conselhos. Eles queriam que os coríntios resolvessem isso da melhor maneira possível. Se caso fosse, não agissem com exclusão desse irmão, mas que o consolassem, que o reparassem a situação a qual estava passando ali, para não expulsar ele do seio da comunhão da igreja. E Paulo ficou muito magoado com isso, e resolveu não passar lá até que a situação fosse resolvida, porque se ele passasse lá magoado, acabaria entristecendo os outros irmãos, e ele mesmo acabaria triste por entristecer os irmãos. Irmãos, é bem interessante que o ponto aqui que eu queria deixar uma contribuição seria sobre a sensibilidade, que foi o que nosso irmão Washington acabou de falar. A sensibilidade de saber qual é a situação atual do seu coração. Se o seu coração está de forma entristecida ou até mesmo amargurada, talvez não seja o momento de você falar com o teu próximo, Então, nós precisamos, além de ser autêntico e amor e misericórdia, que a gente já vai ver ali, ter a sensibilidade de saber que agora não é o momento. Não vou conversar agora, que se eu falar eu vou magoar. Se eu me reportar, eu vou pecar. Então, eu vou orar ao Senhor e vou esperar o momento. Então, nós, como cristãos,
precisamos ter esse tipo de sensibilidade, porque muitas das vezes o irmão que nos entristeceu, o mundo ou a causa que nos entristeceu, vai procurar e talvez você vai estar naquele momento que você vai ferir o irmão. Então isso se chama sensibilidade. Sensibilidade do espírito, sensibilidade que você precisa buscar para estar atento ao melhor momento de você estar fazendo isso. E o apóstolo Paulo fez isso. Os personagens de Corinto não entendeu, mas não sabia eles que se Paulo passasse lá, ia dar uma cajadada tão grande da situação e ia fazer uma lenha pior. Então isso significa sensibilidade. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, que cada cristão possa ter não só a questão da lealdade, confiabilidade e autenticidade, mas sensibilidade. A gente costuma dizer muito isso, a sensibilidade do espírito, glória a Deus. Mas o que o autor está querendo dizer aqui, para nós buscarmos isso. Isso significa ter consciência. É algo também muito interessante que está sendo falado hoje à noite aqui. É consciência que autenticidade ou sensibilidade que o Espírito nos concede. Mas muitas das vezes, quem eu estou alimentando mais? Se eu estiver alimentando mais a carne, a minha sensibilidade e a minha consciência não vai prevalecer. Amém? Então, quanto mais eu alimento o Espírito, mais sensível eu vou estar a ele. E aí, nós vamos fazer uso da consciência, que foi falado no parágrafo anterior, e da sensibilidade. Isso ajuda muito a gente ter o traquejo para lidar em sociedade. Não é verdade? Muitas das vezes, vale a pena ficar quieto, vale a pena deixar para lá. Que se você for expor a parte que você está certo, vai fazer uma lenha muito pior. Era isso que o apóstolo Paulo queria dizer e deixou de ensinamento para nós. Amém? Amém. Preciosa contribuição. Item 4. O ministério de restauração. Neste versículo, Paulo fez referência ao incidente que causou o problema. Olha só o que o irmão está falando, que eu também estava aqui falando. Com muita consideração, não citou a ofensa ou o ofensor. É profundo aqui que o irmão deu a contribuição dele, o irmão Ivan, né? Então ele não citou a ofensa e nem o ofensor, né? Ele deixou menor problema. Eu não quero causar problema, embora ele estava entristecido. Porque quando prevalece o Espírito em você, você sabe que é melhor agradar a Deus do que o homem. Então é a famosa frase, é melhor ser feliz do que ter razão. Se você for querer demonstrar sua razão, você vai atacar por ofensa o ofensor. Não é verdade, irmãos? Não é assim que a gente age na carne? E se a gente for em espírito, que é a consciência e a sensibilidade, a gente vai ter noção que eu quero agradar a Deus. É melhor eu não acusar ninguém e vou me recolher. No momento certo eu vou lá e falo, irmão, você me chateou. Ou irmão, ou no trabalho. Gente, em todas as esferas isso existe. Não é verdade? Filho, né? Às vezes o filho não ouve a gente. Mas a gente precisa, no momento certo, abordar ele para explicar. Ok? Você não pode chegar numa fogueira lá e chegar com um galão de gasolina, senão você vai incendiar tudo. A expressão, se alguém causou tristeza, né, entre aspas aqui, pode se referir ao caso narrado em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. As atitudes para restaurar um irmão são sugeridas nesse texto. Vamos estar observando essa situação, que ela é muito peculiar. Ela causou essa tristeza em Paulo, né? E ele entristecido, ele desviou seu caminho de Coríntios, né? Foi logo para outra localidade ali, para que ele não agisse duramente ali, com severidade, com correção. Talvez o povo não entendesse, né? E foi a situação que o nosso irmão Ivan expôs. Vamos estar lendo, irmãos? Peço que alguém, em nome de Jesus, venha estar aí, manuseando a sua espada. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Aleluia. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha o título da minha Bíblia, diz assim: expulsai o irmão imoral. Olha só que a situação era
Bem contundente. 5:1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver quem atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. 2. E contudo andais vós ensurdecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Quer dizer, ele queria que retirasse do meio o filho que praticou tal ato. Olha só o versículo 3, ó. Paulo dizendo: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, então Paulo não estava presente lá, ele estava nas suas viagens. Mas presente no espírito, já determinei que, como se estivesse presente, que tal ato praticou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto a vós e ao meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue, olha só que misericórdia, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então o negócio ficou estreito, porque o irmão lá, né, pisou na bola, ele ficou entristecido. Então, ó, se ele fosse lá, ele já ia dar uma sentença, né, que os irmãos iam achar muito forte. Então Paulo ele agiu dessa maneira, com autenticidade, sensibilidade e amor, lealdade, confiabilidade, né, buscando que os irmãos resolvessem de maneira espiritual, né, aquela situação. Item 4, item 1. Desviar a animosidade. Com esse fim, Paulo não considerou o pecado uma ofensa apenas contra ele, mas toda a igreja ela foi ofendida. Item 2. Demonstrar misericórdia. Se o referido irmão se arrependeu do seu pecado, bastava a punição que lhe foi aplicada, e não devia ser prolongada desnecessariamente. Ou seja, tinha que ter uma disciplina a ser aplicada ali, né? Mas não desnecessariamente prolongada. Restaurar a alegria. Item 3. A atitude da igreja deveria ser perdoá-lo e confortá-lo, para impedir que fosse consumido por excessiva tristeza, perdesse a esperança de ser perdoado e entrasse em estado de desânimo. É muito interessante isso aqui. É muito interessante. Quando uma pessoa peca e erra, a atitude, muitas das vezes, da congregação ou de nós mesmos é apontar o dedo, ser júri, ser carrasco, né? Ser os três ali, juiz, júri e carrasco, né? Já condena a pessoa, já lança logo no fogo do inferno, exclui da membresia da igreja, coitado, parece um leproso. Ah, mas ele errou, ele pecou. Pois bem, mas é uma alma preciosa para o Senhor Jesus Cristo, a qual o Senhor Jesus morreu na cruz, não por mim, mas por todos, né? O próprio versículo da Bíblia, central da Bíblia, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça. Então é para todo mundo. Então a justiça do ser humano, a justiça do homem, para Deus, ela é como um trapo sujo, não vale nada, né? Nós, sendo pecadores, né, julgando as outras pessoas. Mas no ministério da restauração, nós temos que restaurar a alegria. Essa pessoa sim tem que ser disciplinada, mas sim ela tem que ser acompanhada nessa disciplina, e a alegria no coração dela de servir ao Senhor tem que ser restaurada, ou seja, ela tem que ser perdoada. Ela tem que passar por essa etapa do perdão. É para isso que a igreja serve. A igreja é um hospital, a igreja é um lugar de sermos tratados, né? Jesus veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Ele veio para aquele que estava doente. Ele não veio para julgar o mundo ou para condenar o mundo, ele veio para salvar. Então, essa mentalidade que a igreja tem que gerar, né, para que os membros do corpo de Cristo sejam membros curados e sarados. Se errou, tem que ter disciplina. Tem que haver ali um gabinete, um aconselhamento, né, e não uma exclusão, né,
do tal membro dentro da congregação. Nós temos que olhar com esse olhar de amor, não só vê-lo como um pecador imundo e sujo e profano, não, mas assim como um ser humano que necessita do amor, da misericórdia do Senhor, necessita de ser amado também e de ser perdoado e restaurado a sua comunhão, tanto para conosco, tanto para com Cristo. Muitas das vezes nós queremos condenar, né, a pessoa e agimos como Jonas, né, a qual já foi pregado aqui. Jonas, ele estava tão orgulhoso de ser judeu, de fazer parte dos 147 lá, que vai ser salvo, que ele não queria que os ninivitas fossem salvos, né? Aí nasceu a boboreira num dia, no mesmo dia ela morreu, e ele ficou beiçudo e bicudo com Deus, ficou emburrado lá. Ele falou: Jonas, você teve piedade e dó dessa boboreira aí que num dia floresceu, no outro dia morreu, e você não vai querer que eu salve lá os ninivitas que não sabem, né, nem discernir da mão direita da mão esquerda, quanto mais os animais. Deus ali estava demonstrando seu amor pela humanidade, pela sua criatura, desde a época de Adão. Então Deus não tem prazer na morte daquele que morre, antes de que ele se arrependa e tenha vida e vida com abundância. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas que o ser humano se arrependa dos seus maus caminhos e se converta, né? Agora nós homens, né, nós cristãos, né, temos a atitude má de condenar aquele que errou. Condenamos tanto, né, que o excluímos, ele passa a ser um invisível para a gente, e nós somos os santarrões. Não é assim que deve ser. A igreja deve olhar com um olhar de amor, olhar por essa perspectiva. Pensa aí em Deus, né, olhando para você todas as vezes que você errou e ajoelhou-se diante dele e pediu perdão. Se Deus não tivesse a misericórdia dele infinita, que é o fato de nós não sermos consumidos, nós já seríamos consumidos pelas nossas atitudes, né? E Deus não imputou em nós o peso do nosso pecado, ele imputou na cruz. Se fosse assim, né, nós já havíamos sido condenados pelas nossas atitudes. Então são olhares, são perspectivas dessa maneira que vão trazer, né, cura dentro da igreja, cura dentro do nosso ministério, dentro da nossa congregação, né, para que as pessoas elas sejam acolhidas, para que elas também tenham a oportunidade, né, de serem perdoadas e fazerem parte da membresia do corpo de Cristo, de atuarem, né, de estarem disponíveis também como vasos de honra ao Senhor. 4. Afirmar o amor. A atitude recomendada por Paulo confirmaria para que o irmão permitisse. A atitude recomendada por Paulo confirmaria para com o irmão penitente o amor da igreja. Aleluia. Então é isso que eu comentei. A igreja precisa, né, manifestar o seu amor uns para com os outros. Item 5. Restaurar a comunhão. Paulo reafirma a sua comunhão com os coríntios no perdão ao ofensor, arrependido. Por outro lado também, né, aquele que pecou precisa verdadeiramente se arrepender. Arrepender significa mudança, não voltar àquela atitude, né, de estar pecando novamente. Foi que a palavra que o pastor Alves trouxe. Aí o porco rola, né, é lavado, volta à lama, né, e o cachorro volta ao seu próprio vômito. Para que a pessoa volte à comunhão, para que a pessoa volte à comunhão até com Deus e com o meio da igreja, ela precisa verdadeiramente se arrepender, porque o arrependimento gera perdão, o perdão gera, né, cura e restauração. Item 6. Frustrar Satanás. É perigoso para uma congregação ser omissa na aplicação da disciplina. Grifa isso aí é muito importante. Item 6, né, é perigoso para uma congregação ser omissa na aplicação da disciplina necessária, tanto quanto é perigoso não exercitar o perdão, quando há arrependimento sincero. Então, uma espada de dois fios. É precioso para uma congregação, é perigoso, né, para uma congregação ser omissa na aplicação da disciplina. Então, na igreja tem que ter doutrina, tem que ter disciplina, né? Não pode agir de qualquer jeito, tem que haver ali uma repreensão sobre o erro, mas também tem que ter um arrependimento sincero daquele que errou. Me fez lembrar uma vez, eu tinha acabado de chegar aqui, ainda estava com
costumes antigos, né, maus costumes, eu tinha que me adaptar. Aí estava um sol de rachar, estava um calorão. Aí o pastor Alto pegou eu com a Renata ali. Coitada da Renata, as lágrimas desciam pelo rosto, e ali e toma-lhe cajado ali. Mas isso é o quê? É a repreensão, é o amor, né, a disciplina. E nós temos que estar com o nosso coração pronto a ouvir, né, aquilo que nós estamos fazendo de errado e mudar o nosso comportamento. Quando há um arrependimento sincero, há mudança, e há perdão, e perdão gera cura. É isso que acontece. Quando você está no erro, né, e quando há disciplina, há correção, é necessário que você se arrependa sinceramente e mude de atitude. Satanás encontra nisso uma brecha para interferir e usar seus estratagemas. No primeiro caso, ele destrói o testemunho de uma igreja que tolera o pecado. Então nós não podemos ser uma igreja da porta larga, que não pode tudo não. Opa, tem que ser feito tudo com ordem, decência, com santidade, né? Nada pode ser feito de qualquer jeito. Porque se nós fizermos as coisas de qualquer jeito para o Senhor, isso vai gerar brecha. E a pessoa que estiver fazendo isso, ela mesma vai cair no seu próprio laço de má atitude. Ela vai estar se matando, é como se fosse um suicida. Você pode vir louvar? Pode. Você pode vir ministrar, interceder e orar? Pode. Mas a sua vida tem que ser uma vida de santidade. O seu louvor, a sua adoração, né, está chegando para Deus, e como é que Deus está recebendo isso? Foi como eu falei, nós podemos vestir máscaras e vir, né, como uma auréola de anjinho assim para a igreja, né, fazer a atitude de que somos santos, mas Deus vai estar olhando a sinceridade do nosso coração. Nós precisamos ser transparentes e sinceros naquilo que nós estamos fazendo, da nossa adoração. É por isso que fala que nós temos que adorar em espírito e o quê? Em verdade. Aí está o fundamento de tudo, o cerne. Adoramos em espírito e também em verdade, sendo verdadeiros para com o Senhor. Então Satanás ele usa dos seus estratagemas, né, das suas artimanhas, né, para poder destruir o testemunho de uma igreja que tolera o pecado. No segundo caso, oprime o irmão arrependido com grande tristeza, caso a congregação não o restaure. Então, se o irmão arrependido, né, se arrependeu, né, tem que ser perdoado e restaurado a sua comunhão. Né, já vamos terminar. Que nós venhamos a ter sabedoria, meus irmãos, no nome de Jesus, para que o que mais aflige a igreja moderna hoje é o espírito de Jezabel, o espírito de rebeldia, né, a falta de submissão à liderança, críticas infundadas, a desobediência à palavra do Senhor. Nós temos que ser o mais maduro possíveis para evitar contendas, brigas, pelejas, para sermos restauradores, para sermos pessoas que têm amor em Cristo, aconselhar, antes que isso chegue a ser uma tristeza profunda no coração daquele que pecou, daquele que errou, e ele se afaste da igreja. Eu passei por uma situação uma vez que eu não tive sabedoria para resolver, mesmo estando certo, mesmo estando com razão, né? Hoje eu analiso que não precisava ser daquela maneira. Porque quando uma pessoa erra, né, automaticamente nós que estamos testemunhando toda aquela situação, queremos que a pessoa seja punida, que a pessoa seja corrigida, que seja feita justiça. Mas sem pensar que aquela pessoa também é uma alma, que há uma disciplina, há uma doutrina a ser executada, aquela pessoa precisa passar por uma correção, e se houve um arrependimento, ela precisa ter o perdão e ser restaurada a sua comunhão no meio da igreja e para com o Senhor. Ela precisa voltar às suas atividades. Tem congregações que se pecou uma vez, peca e nunca mais volta para a congregação, né? Já perdeu a salvação e não sobe. E não é desta maneira. Nós precisamos exercitar, né, como diz o título da lição, o consolo e a reparação. Conclusão para nós estarmos finalizando no nome de Jesus. Paulo é um bom exemplo de ministro. Quando era necessário agir com severidade, ele agia. Mas quando era preciso agir com afeto, também tinha habilidade para fazê-lo. O seu modo de referir-se às igrejas
e tratar elas, revela o amor, o zelo e a responsabilidade com que realizava o ministério e cuidava do povo de Deus. É uma excelente conclusão para essa lição. Né, que os irmãos fiquem com essa palavra, com essa lição no coração. Nós precisamos, com a consolação que Deus nos consola, consolar o nosso próximo. E muitas das vezes isso requer um exercício de nós, um exercício de amor, de perdão, e de não sermos, né, júri e carrasco, condenar a pessoa, mas sim exercitar o amor, o carinho, o perdão para com o próximo, para que a igreja seja curada, para que a igreja seja sarada, para que haja verdadeira comunhão no meio da congregação dos irmãos, e o verdadeiro louvor e adoração cheio como cheiro suave as narinas do Senhor, e nós venhamos a receber a bênção que temos para receber de Deus para com cada um de nós. Que a igreja queira se colocar de pé no nome de Jesus Cristo. Já encerramos essa lição. O próximo professor, se eu não me engano, vai ser o Mateus, né, na lição 9. Aleluia. Ele é um bom exemplo, né, de evolução espiritual. Um exemplo para todos os jovens aí, né? Ele está atingindo a idade adulta e também está alavancando o seu ministério. E hoje ele também agora está participando como um professor da escola dominical. É uma evolução cristã, ele está galgando passo. E isso nos enche de orgulho, né? É o nosso filho espiritual de todos. Sai lá de longe, como você sai, né? Pega aí seu carro, ele pega ônibus, pega a bicicleta e vem. E eu quero dizer para todos aqui que também estão galgando, né, o seu ministério, que Deus vai te abençoar ricamente no nome de Jesus. Continua perseverante, que Deus vai te honrar. Através da sua vida, Deus vai te dar tanta sabedoria, você vai ganhar mais almas para o Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando pelo encerramento desta aula e abençoando o alimento que está posto à mesa. Pai da eternidade e Deus Todo-Poderoso, assim nós te agradecemos, ó Pai, por esses esclarecimentos, por essas pontuações que o Senhor colocaram no nosso coração, por essa aprendizagem de hoje, ó Pai, no nome de Jesus. Que isso venha a ser escrito nas tábuas do nosso coração, ó Pai, no nome de Jesus. Que a partir de hoje nós venhamos a ter uma perspectiva do seu olhar de amor para com o pecador, ó Pai. E no nome de Jesus, para que nós venhamos a ser menos julgadores e mais exercitadores do teu amor na face dessa terra, uns para com os outros, principalmente com os domésticos da fé e com os que estão aqui dentro, ó Pai, no nome de Jesus, no âmbito e numa atmosfera de união, unidade e comunhão, Senhor. Nos abençoa, Senhor, com esse propósito. Repreende e quebra, Senhor, as pernas e as mãos do espírito de Jezabel, ó Pai. Cala ele, Senhor, e repreende e o lança daqui para fora, para que impere o teu amor no nosso meio, no nome de Jesus. E que o Senhor venha, Pai Celestial, desbaratar todo estratagema do inferno, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Possa abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, os nossos lábios, ó Pai, tirar o tampão dos ouvidos, né, as escamas dos olhos, para que nós possamos estar atentos, ó Pai Celestial, no reino espiritual, para que assim possamos tomar uma posição nobre na tua presença. Senhor, abençoa este alimento, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa quem aprove, Senhor, o ministério da cozinha, no nome de Jesus Cristo. E abençoa também quem vai fazer uso deste alimento, ó Pai, que somos cada um de nós. Nos abençoa com a tua comunhão. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.